Aqui é o inversor grid da China. Esse inversor aqui ele tá com defeito. Ele não está injetando. Ele é de 1000 watts. A entrada dele é 20 a 45 VDC, corrente contínua. Ela tem uma saída de 90 a 150, corrente alternada. E ele não acende nenhum LED, nem o de erro e nem o de rum, que é a hora que ele está rodando. E a gente estava abrindo ele para dar uma olhada. E aqui tem a parte de tensão, a entrada de tensão. Então ele tem 3 divisões aqui. Ele tem a parte de entrada de tensão, que é de corrente alternada, que são esses MOSFET, né? Deve ter algum transistor diferente do MOSFET aqui no meio. E tem os indutores, tem os transformadorzinhos e tem o banco de capacitor. E aqui essa parte aqui é a parte que faz o controle, que é o microcontrolador. Ele tem um PIC e ele tem um modulador PWM que faz a modulação para fazer a injeção na rede. E a energia que entra solar, ele vem para esse microcontrolador, ele passa por um regulador de tensão 7812, depois ele passa por um 7805, e a parte de microcontrolador ele trabalha com 5 volts, que antes passa pelo regulador de tensão. Então esse inversor aqui, a hora que injeta energia na entrada aqui, ele fecha curto. Ele fecha curto porque tem algum componente que está em curto. Então essa parte aqui é a parte que entra energia solar. E tem os transistores que faz a manobra, que faz imita a corrente alternada, né? Então como a gente injetou os 36 volts aqui da energia solar, então teve uma queda de tensão aqui com a energia ligada aqui nos terminal, teve uma queda de tensão, ele foi para 0,5 volts. Então essa corrente, essa energia, tem algum componente aqui que está consumindo toda essa energia. Então a gente não pode deixar muito ligado muito tempo, que pode acabar de queimar alguns outros componentes. Então esse inversor aqui, ele tem algum MOSFET em curto, 1 ou 2. Agora a gente vai desmontar para a gente ver qual que é o MOSFET que está em curto. Primeiro tem que soltar todos esses transistores aqui, que ele é fixo no dissipador de calor. A sua própria carcaça é o seu próprio dissipador de calor. E agora é só a gente empurrar aqui e ele vai sair. Peraí, opa, tá meio difícil aqui, mas nós já vai conseguir já. Tem mais um parafusinho aqui para tirar.
Tá aí o inversor, foi retirado da placa. Então aqui tem os transistores que faz a parte de potência, né, que injeta a tensão na rede. E tem esses transformadorzinho amarelo que ele tem a parte primária e a secundária. E tem o banco de capacitor aqui que faz a parte da energia solar. E nesse dissipador, nesses dois dissipadores de alumínio aqui, que fica os MOSFET, que faz a parte dos IGBTs, né? A parte de chaveamento para poder fazer a injeção na rede. É ele que faz a parte da corrente alternada, né? Então tá aí, ó. É o inversor grid da China. Às vezes acontece de vir algum componente com defeito, né? Um componente que não foi testado, mas foi montado. E às vezes acontece de queimar 2, 3 componentes. Depende da potência que está injetando, né? Como aqui estava injetando uma potência muito baixa, então eu acredito que só teve um componente em curto, né? Então nós vai ver, vai medir depois, nós vai testar para ver qual dos MOSFET que nós vai retirar esses dois dissipadores de calor, para nós poder ver qual MOSFET que fechou curto, que está fora o seu valor. Então tá aqui, já retirei os dois dissipadores de calor. Tá aqui os transistores MOSFET. E esses transistores geralmente são encontrados na China também, né? E tá aí, ó. São bastante. Então, como tem algum deles em curto, né? Alguma corrente que ele tá drenando aí, toda a corrente toda a tensão que está colocando na entrada, tem algum componente drenando essa tensão, essa corrente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vai injetar tensão aqui, uma tensão de uma placa solar que está vindo lá do telhado, na tensão de 36 volts. E quando coloca aqui, essa tensão cai. Por quê? Porque tem algum componente aqui que está em curto. Para nós saber mais fácil, o que nós vai fazer? A gente vai injetar essa tensão por pouco tempo, né? E vamos colocar o dedo aqui para ver qual que está aquecendo, para ver qual que está roubando essa tensão, porque essa tensão ela teria que chegar na parte de microcontrolador e não está chegando essa tensão para poder fazer a manobra, né? Então vamos ver aí qual que tá em curto aí. Então tá aqui, ó. Tem os MOSFET. A gente põe a mão, a gente colocou a tensão aqui, né? E o único que está esquentando é esse aqui. Ele está morno. Como o sol não está muito quente, né? Então ele está injetando pouca corrente. Então esse MOSFET aqui ele entrou em curto. A gente vai substituir ele para ver se ele volta ao normal. Aqui está ligado, né? Pode ver que não está dando nem erro, nada. A luzinha de erro não está acendendo, né? A gente liga e desliga e não acontece nada. Por quê? Porque esse componente aqui ele está sugando toda a tensão do nosso circuito. Eu vou fazer a troca dele. Daqui a pouco a gente volta. Então esses aqui são os componentes, né? Os IGBT, né? Os transistores MOSFET. Não sei se dá para ver aqui, ó, a numeração dele. Não dá. Mas eu também não estou conseguindo enxergar aqui porque as letrinhas muito miudinhas. E eu vou pegar o óculos ali, eu vou falar
o número desse componente aqui. Vamos ver se consigo. O celular também não é muito aquelas coisas, né? Mas dá pra fazer alguma coisa aqui. Pera aí. Tá aqui, ó. A gente já fez a retirada do MOSFET, né? Agora a gente vai fazer a colocação do outro e vamos ver que ligar ele para ver o que vai acontecer. Então beleza, pera aí, a gente vai fazer a solda, vai colocar esse aqui é o MOSFET que vai ser colocado no lugar do que estava em curto. No eu retirar o MOSFET, deu para perceber que ele deu um defeito no encapsulamento. A parte de encapsulamento dele deu defeito, então esse inversor aqui provavelmente foi só esse defeito que deu. Então a gente vai fazer a solda, depois a gente continua. Então aqui ele está desligado aqui, né? Ele não acendia a luzinha vermelha nem a verde. A gente fez a solda do MOSFET novo, né? E a gente vai injetar, colocar a energia solar aqui na entrada dos bornes. É uma energia 36 volts, corrente contínua. Vamos colocar agora para ver, né? Pode ver que a gente tem o multímetro aqui, mas pelo aquecimento a gente descobriu que esse componente está em curto, né? Não precisamos nem medir, nem fazer nada, né? Fez a troca do componente que estava aquecendo, né? E beleza, vamos conectar o cabo aqui agora e vamos ligar para ver o que vai dar. Então tá aqui, ó. A gente já conectou a energia solar aqui nos bornes de entrada da corrente contínua. Aqui tá o botão de liga, né? Aqui tá os MOSFET, né? Mas tá sem o dissipador de calor. Como tá meio nublado, então ele vai injetar pouca corrente. E aqui tá os transistores, que é parafusado no dissipador de calor. Mas eu vou fazer um teste de ligar aqui. Pronto, aí ó, acendeu a luzinha vermelha. Ele tentou injetar, mas ele viu que não tem o cabo de AC aqui da coisa, ele dá um erro, entendeu? Então provavelmente ele já está funcionando. Agora eu vou fazer um teste rapidinho sem o dissipador de calor. É um teste rápido, né, para ver se ele vai começar a injetar. Quando ele começa a injetar, ele começa a injetar de pouco e vai subindo degradativamente para não dar tipo um pico de tensão, né? Então eu vou ligar o cabo de AC da energia aqui para ver o que ele vai fazer agora. Pronto, eu liguei. Pronto, eu liguei o cabo de energia, né? Que vai estar injetando ali naquela tomada ali, ó. Meio provisória, né? E agora a gente vai ligar aqui para ver se ele vai injetar. Olha lá, ele acendeu a luzinha verde, né? E não está injetando. Ele pode ver que está meio nublado, ó, ele está injetando. Ó, começou a injetar, mas eu vou desligar porque está sem o dissipador de calor. Eu posso queimar o transistor. Mas ele já está injetando já. Pronto. Não chegou a aquecer nenhum. Ele só está morninho, né? E pode ver que ele injetou pouca carga. Como ele está injetando pouca carga, eu vou dar mais uma ligada aqui para dar mais uma testada. Aí, ó. Ele já está rodando. Ele deu um erro. Ele está rodando de novo. Porque está meio nublado. Olha lá. Está rodando. Está injetando energia na rede já. Tá vendo? Ele está rodando. Eu não tenho como medir essa corrente agora, né? Depois dos testes finais eu vou medir essa corrente. Mas já voltou a funcionar. Eu não acendia nem a luzinha. Agora já está acendendo e já está injetando. Os componentes aqui estão ficando quentinho. Se ele está quente é sinal que eles estão injetando. Estão tendo carga em cima deles.